A Bíblia, além de ser uma fonte rica de ensinamentos espirituais, também é um texto repleto de simbolismos. Um desses simbolismos é o uso recorrente de números que possuem significados especiais e profundos. Esses números, presentes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não estão ali por acaso. Eles ajudam a transmitir verdades espirituais e a reforçar mensagens divinas. Hoje, vamos explorar os principais números que se repetem na Bíblia e entender seus significados. O número 3, a perfeição divina. O número 3, na Bíblia, simboliza a perfeição divina, a plenitude e a unidade. Ele aparece repetidamente ao longo das Escrituras, destacando momentos cruciais e apontando para a essência do caráter de Deus. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a manifestação mais clara desse número, representando a unidade perfeita e eterna de Deus. Mateus 28, versículo 19. No Antigo Testamento, vemos Jonas no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, um evento que prenuncia a ressurreição de Cristo. Jonas 2, versículo 1. No Novo Testamento, Jesus ressuscitou no 3º dia, cumprindo as Escrituras e selando a vitória sobre o pecado e a morte. Lucas 24, versículo 46. Durante sua crucificação, as trevas cobriram a terra por 3 horas, marcando o ápice do sofrimento redentor. Mateus 27, versículo 45. Além disso, Jesus repetidamente usava o número 3 para transmitir mensagens importantes, como as 3 parábolas da misericórdia em Lucas 15, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Ele também orou 3 vezes no Getsemane, demonstrando sua total entrega à vontade do Pai. Mateus 26, versículo 39 a 44. O número 3 reflete a harmonia e equilíbrio, destacando o cumprimento do plano divino. Cada ocorrência desse número nas Escrituras aponta para a centralidade de Deus e de sua obra redentora na história da humanidade, reforçando que suas promessas são perfeitas e infalíveis. O número 4, a criação e o mundo. O número 4, na Bíblia, está intimamente ligado à criação e ao mundo físico, representando a totalidade e a ordem do universo estabelecido por Deus. Um exemplo claro disso são os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que dividem o mundo em direções e simbolizam a abrangência da criação de Deus, que se estende por toda a Terra. Da mesma forma, as 4 estações do ano refletem os ciclos naturais que o Criador estabeleceu, cada uma com seu propósito, evidenciando a harmonia e o equilíbrio que Deus impôs à criação. No livro do Apocalipse, o número 4 aparece de forma marcante com os 4 seres viventes que estão ao redor do trono de Deus. Apocalipse 4, versículos 6 a 8. Seres que simbolizam a totalidade da criação, representando a diversidade de criaturas que habitam o mundo físico e a maneira como todas estão subordinadas ao domínio divino. Esses seres, com suas características e aspectos diferentes, refletem a perfeição e a grandiosidade da criação divina. O número 4, portanto, nos lembra que todo o universo, com sua vastidão e complexidade, está sob o controle e a soberania de Deus. Ele nos convida a reconhecer a glória do Criador em cada parte da criação e a entender que, apesar da diversidade do mundo físico, tudo está interligado e obedece ao seu plano perfeito e ordenado. O número 6, a imperfeição humana. O número 6, na simbologia bíblica, é frequentemente associado à imperfeição e à incompletude humana. Ele é visto como um número que falta 1 para alcançar o 7, que representa a perfeição e a plenitude divina. O homem foi criado no 6º dia, como descrito no relato da criação em Gênesis 1, versículos 26 a 31, o que reforça o vínculo desse número com a humanidade. Ele também reflete a fragilidade e os limites do ser humano em comparação à perfeição de Deus. No livro do Apocalipse, o número 666 é descrito como o número da besta. Apocalipse 13, versículo 18, um símbolo de rebelião e oposição ao plano divino. Este número não é apenas uma repetição do 6, mas uma intensificação do conceito de imperfeição e falha moral.
É como se o 666 representasse a tentativa de exaltar a imperfeição humana em um nível absoluto, contrastando com a perfeição divina. Além disso, o número 6 também pode remeter ao esforço humano sem a graça de Deus, que é incapaz de alcançar a plenitude por si só. O trabalho no sexto dia aponta para a necessidade do descanso do sétimo, lembrando que a dependência de Deus é essencial para alcançar a verdadeira paz e harmonia. Assim, o número 6 nos desafia a reconhecer nossas limitações e a buscar a perfeição não em nós mesmos, mas na comunhão com Deus. O número 7. A completude e a perfeição espiritual. O número 7, na Bíblia, é amplamente reconhecido como o número da perfeição e da plenitude espiritual. Sua simbologia começa no relato da criação, onde Deus conclui sua obra em 6 dias e descansa no sétimo, santificando-o como um dia especial. Gênesis 2, versículos 2 e 3. Esse padrão estabelece o 7 como um símbolo de completude e um reflexo da ordem divina. O número aparece de forma recorrente, reforçando sua importância em contextos espirituais e proféticos. No Antigo Testamento, encontramos exemplos como as 7 voltas dadas em torno das muralhas de Jericó antes de sua queda, Josué 6, versículos 15 e 16, um evento que simboliza obediência e fé no poder de Deus. No Novo Testamento, o número 7 está fortemente presente no Apocalipse, que menciona 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 1, versículo 4, 5, versículo 1, 8, versículo 2, representando a totalidade do plano de Deus para a humanidade. Além disso, o número 7 está associado ao sábado, dia de descanso e comunhão com o Criador, destacando o convite divino para que o ser humano participe de sua paz e perfeição. A repetição do 7 na Bíblia não é aleatória, mas uma forma de reforçar a ideia de que tudo o que vem de Deus é completo e perfeito. Ele nos lembra que o plano divino é minuciosamente arquitetado e que cada aspecto da criação e da redenção está sob seu controle soberano. O número 8. A renovação e o novo começo. O número 8, na simbologia bíblica, carrega a ideia de renovação, esperança e novos começos. Ele está associado a um recomeço que vai além do ciclo da perfeição representado pelo número 7. Um exemplo claro é o 8º dia, que segue o 7º da criação, simbolizando uma nova etapa após a conclusão. No Antigo Testamento, a circuncisão era realizada no 8º dia de vida de um menino, Gênesis 17, versículo 12, marcando a entrada da criança na aliança com Deus e representando um renascimento espiritual dentro do povo de Israel. Já no Novo Testamento, o número 8 é identificado com a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou no primeiro dia após o sábado, que pode ser interpretado como o 8º dia, dando início a uma nova era de salvação e vida eterna. João 20, versículo 1. Além disso, o número 8 também está presente no simbolismo do batismo, visto como um renascimento espiritual. Na arquitetura cristã antiga, fontes batismais frequentemente possuíam forma octogonal, representando esse novo começo em Cristo. O número 8 transcende o ciclo natural e aponta para o eterno, lembrando que em Cristo todas as coisas são renovadas e restauradas, trazendo à humanidade a promessa de um novo céu e uma nova terra, como descrito em Apocalipse 21, versículos 1 a 5. O número 10. Ordem e responsabilidade. O número 10, na Bíblia, é fortemente associado à ordem, responsabilidade e ao cumprimento das leis divinas. Um dos exemplos mais emblemáticos é a entrega dos 10 mandamentos, Êxodo 21:17, que representam a aliança de Deus com seu povo e formam a base para a ética e a moralidade que governam a vida humana, tanto em relação a Deus quanto ao próximo. Esses mandamentos estabelecem limites e normas que garantem uma convivência harmoniosa e reverente, e sua importância transcende o Antigo Testamento, sendo reafirmada ao longo da história bíblica. Além disso, o número 10 aparece nas parábolas de Jesus, como a parábola dos 10 talentos, Mateus 25, 14 e 30, onde a responsabilidade sobre os bens e dons dados por Deus é destacada, com cada servo sendo responsabilizado pelo uso que fez do que lhe foi confiado.
A parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículos 1 a 13, também usa o número 10 para ensinar sobre a importância do preparo espiritual e da vigilância constante, pois todas as virgens foram chamadas, mas apenas as preparadas estavam prontas para encontrar o noivo. Em ambos os casos, o número 10 enfatiza a necessidade de estarmos preparados para cumprir nossa responsabilidade diante de Deus, gerenciando corretamente o que Ele nos dá e vivendo de acordo com Sua vontade. O número 10, portanto, nos chama à responsabilidade individual e coletiva, lembrando-nos da necessidade de viver com ordem, obediência e diligência. O número 12. O povo de Deus e autoridade espiritual. O número 12, na Bíblia, é um símbolo de plenitude, autoridade espiritual e organização divina. Ele está intimamente ligado ao povo de Deus e ao plano de salvação revelado ao longo das Escrituras. No Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel representam a fundação do relacionamento de Deus com seu povo escolhido, descendentes dos 12 filhos de Jacó. Gênesis 35, versículos 22 a 26. Essas tribos formaram a estrutura social e espiritual de Israel, sendo uma lembrança constante da aliança divina. No Novo Testamento, Jesus escolheu 12 apóstolos para serem as testemunhas primárias de sua mensagem e fundadores da Igreja. Mateus 10, versículos 1 a 4, simbolizando a continuidade e a renovação do povo de Deus. O número 12 também aparece no livro do Apocalipse, reforçando sua importância no plano escatológico. A Nova Jerusalém é descrita com 12 portas e 12 fundamentos, cada um relacionado às tribos de Israel e aos apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, versículos 12 a 14, indicando a união completa entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse número representa a organização divina, como na descrição dos 12 meses do ano, refletindo a ordem do Criador na natureza. Além disso, o número 12 é um lembrete da soberania de Deus, que planejou todos os aspectos de sua obra redentora com precisão. Ele nos inspira a viver em harmonia com os propósitos de Deus, entendendo que tudo está sob o seu controle perfeito. O número 40. Provação e preparação. O número 40, na Bíblia, é um símbolo poderoso de períodos de provação, transformação e preparação para algo novo. Ele aparece em diversos contextos que destacam a necessidade de perseverança e dependência de Deus em momentos de dificuldade. No Antigo Testamento, o povo de Israel vagou por 40 anos no deserto, Deuteronômio 8, versículo 2, um tempo de purificação e aprendizado para confiar no Senhor antes de entrar na terra prometida. Moisés, por sua vez, passou 40 dias e noites no Monte Sinai em profunda comunhão com Deus enquanto recebia os mandamentos. Êxodo 24, versículo 18. No relato do dilúvio, a chuva caiu por 40 dias e noites, trazendo julgamento divino, mas também a promessa de renovação e uma nova aliança. Gênesis 7, versículo 12. No Novo Testamento, Jesus enfrentou 40 dias de jejum e tentações no deserto antes de iniciar seu ministério público. Mateus 4, versículo 2. Mostrando que os desafios espirituais preparam para o cumprimento da missão divina. O número 40 também aparece em histórias de arrependimento, como a proclamação de Jonas, que deu à cidade de Nínive 40 dias para se arrepender. Jonas 3, versículo 4. Esse número não é apenas um período cronológico, mas um símbolo de jornadas espirituais profundas, onde a fé é refinada e a obediência é testada. Ele nos lembra que, ao final de períodos difíceis, Deus traz renovação, crescimento e cumprimento de suas promessas, ensinando-nos a esperar e confiar em seu tempo perfeito. Os números na Bíblia não são meros detalhes. Eles carregam mensagens profundas e reforçam o plano de Deus para a humanidade. Compreender esses números nos ajuda a mergulhar mais profundamente no texto sagrado, percebendo as camadas de significado que ele oferece. Que possamos, ao estudar esses números, nos aproximar ainda mais da sabedoria divina e aplicar essas verdades em nossas vidas.